Sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Meu nome é Karina e ao decorrer dos nossos vídeos nós estamos falando sobre subtemas relacionados ao nosso tema principal, que é a importância da educação física na formação integral do aluno em um projeto social. Então, o nosso subtema de hoje será atividades rítmicas. As atividades rítmicas, quando é colocada para o aluno, quando é colocada para um cliente, nós sempre identificamos as atividades rítmicas como uma atividade que a pessoa dança ou canta, ou que a pessoa dança e canta. Ou ela não canta, ela só faz o movimento de acordo com a música. Ou ela faz o movimento de acordo com o que a música pede, que a música oferece. E isso foi passado para várias pessoas em relação não só educacional, como fora da escola, que as atividades rítmicas são apenas danças e canções. Mas, na verdade, as atividades rítmicas, ela tem um intuito educativo e que transmite ao aluno e oferece a ele uma gama de possibilidades e uma gama de competências. E quando explorado essa área nas escolas, nos projetos sociais, no lar de idosos, essa atividade ela pode favorecer o indivíduo, tanto do lado criativo, tanto do lado social, transmitindo um contato direto com os colegas, direto com o parceiro, ou transmitindo um contato com o próprio eu, identificando explorando o seu próprio corpo, explorando as suas funcionalidades e transformando, desenvolvendo um lado criativo, em que a pessoa, o aluno, ele deverá criar movimentos, criar frases, criar sons. De acordo com esses sons, ele vai ter que reproduzir outro tipo de som, ele vai ter que estar transmitindo de outra maneira. Então, as atividades rítmicas, ela favorece o indivíduo esse lado criativo, que pode ser muito benéfico para o aluno. As atividades rítmicas, ela é muito confundida com exercício rítmico, com as atividades rítmicas é confundida com exercício rítmico, com as danças rítmicas, mas na verdade a atividade rítmica não tem nada a ver com a dança de fita, com a dança com a bola, com dança em grupos, atividade artística que a gente fala, né? Desenvolvimento artístico, mas na verdade são outros âmbitos, são outras áreas. Essa área que remete à dança as danças artísticas que a gente vê nas Olimpíadas, essas danças, esses exercícios, elas são esportes, elas são um tipo de esporte, elas estão classificadas como esporte, como nós já vimos na aula anterior, na outra aula, eu mencionei sobre essas danças que faziam parte do processo pedagógico que eu posso estar oferecendo para a criança. Então, esse tipo é um tipo de esporte. O que nós vamos propor à criança é uma atividade, que não é um esporte. Atividade e esporte tem uma diferença entre essas duas relações. Então, não confunda uma coisa com a outra. Uma coisa é um esporte e outra coisa é uma atividade, que eu posso estar mudando as regras, que eu posso estar alterando a forma de se realizar a brincadeira, que eu posso estar alterando
a quantidade de integrantes. Então, um é esporte e outro é um jogo, uma brincadeira, certo? Então, procurem não se confundirem com essas questões, porque o nome é parecido. Então, as atividades rítmicas eu coloquei aqui, várias crianças cantando e se mexendo, né? Como se fosse uma pequena banda. As atividades rítmicas, posso estar colocando instrumentos musicais? Posso, mas eu também posso estar apenas utilizando o vocal, posso estar utilizando o corpo como forma de instrumento. Não precisa necessariamente obter um material para realizar essa aula, um instrumento específico, nada disso, tá, gente? Eu apenas coloquei essa imagem, mas essa imagem não define as atividades rítmicas. Então, as atividades rítmicas, elas podem estar sendo realizadas com um instrumento musical, com algum tipo de som, com o próprio eu como forma de instrumento. Eu posso estar colocando um som no meu celular, eu posso estar colocando outras questões que vão nos auxiliar nessas atividades rítmicas. Próximo slide é atividades rítmicas, música e movimento. A música e o movimento, nessa questão de atividade rítmica, elas se completam, elas se combinam, porque não há atividade rítmica sem uma música, como também não há uma atividade rítmica sem um movimento. Eu preciso estar orientando os dois em um mesmo ambiente, estar orientando os dois eixos em uma só aula. Então, a música, ela favorece ao aluno questões que podem trazer experiências a ele, como por exemplo, a música, ela transmite esse lado de sentimento e de expressão. Então, a música eu posso estar colocando com o intuito de expressão corporal. Com o intuito de expressão corporal. A criança, ela entra na aula, ela entra num círculo e ela conta uma história através da música, cantando a música. Posso estar colocando a música como forma de sentimento, uma história triste, uma história comovente, uma história muito feliz, uma história muito alegre. Então a música ela transmite esse lado de sentimento e de experiência. O movimento ele vai complementar a música, trazendo formas de expressão. Então eu vou estar expressando o sentimento e a experiência através do movimento. Nós já vimos na aula anterior também que o movimento, ele não é só um movimento em que eu ando, em que eu caminho, em que eu faço um movimento com as mãos, mas sim uma forma de expressar, uma forma de se comunicar. Então o movimento, ele faz parte também da música, assim como a música também faz parte do movimento. Então, as atividades rítmicas é um método educativo e artístico que vai desenvolver o lado criativo, que vai desenvolver o lado social, que vai desenvolver o lado emocional, ético, moral, vai estar influenciando a criança a se comunicar, então a ter uma comunicação, a estabelecer esta comunicação, vai quebrar aquele sistema de preconceito, aquele sistema de que apenas as meninas podem estar participando de uma atividade de dança. Então, essas atividades artísticas,
essas atividades rítmicas, elas favorecem a criança a quebrar essas barreiras, a quebrar esses obstáculos que a sociedade coloca e a sociedade impõe a ela que ela não deverá executar porque tecnicamente é errado. E na verdade é nesse momento, é na escola, é na pré-escola, no projeto social, que a criança tem esse contato com a música, tem esse contato grupal em que ela pode estar fazendo uma atividade em grupo e conseguir se expressar naquele grupo. Então ela vai estar quebrando esse paradigma de que o menino não pode estar se expressando publicamente, não pode estar demonstrando seus sentimentos. Então as atividades rítmicas, ela vem com um intuito tanto artístico, transmitir esse lado artístico para o aluno, como educativo, como demonstrar à criança que pode ser realizado, que deve ser realizado e que não tem nenhum problema se realizar. Como na imagem, eu adorei essa imagem, porque a música e o movimento elas se completam. Então você pode estar sozinha quanto acompanhada. Então as atividades, as ritmos traz esse significado, esse intuito também, que eu posso estar com o meu colega em dupla, como eu também posso estar em grupo, ou também posso estar se expressando sozinha. Então as atividades rítmicas, ela oferece oportunidades à criança se for aplicada da maneira correta. Então o educador ele precisa estar auxiliando esse aluno e transmitindo o conhecimento da maneira correta, para que não venha acarretar num sistema mais prejudicial, porque no momento em que você está praticando a aula, já estamos num processo de quebra de paradigmas, de quebra de preconceitos. Se você colocar uma atividade, falar um comentário, transmitir uma palavra equívoca, naquele momento pode estar sendo prejudicial ao seu aluno, ao seu cliente. Então, da maneira correta de ser transmitida, pode estar oferecendo benefícios ao aluno. Movimento rítmico. Temos dois tipos de movimento: movimento função vegetativa e função relação. A vegetativa é um movimento pela necessidade, movimenta-se pela necessidade. Necessita-se de andar, de correr, então movimenta-se pela necessidade. É um movimentar por precisar movimentar. Agora, o movimento função-relação é um movimento de dimensões e espaços temporais. Então, ele está se movendo porque ele gosta de se mover naquele espaço temporal. Pelas dimensões, seria pelas variações do movimento. Então, o movimento rítmico, ele pode ter essas duas funções de movimento. O movimentar porque eu preciso se movimentar e o movimentar porque eu tenho um intuito, eu tenho essas dimensões, essas variedades de se movimentar. Eu posso estar se movimentando num espaço em que eu escolhi, em que eu me identifiquei. Então, existem esses dois tipos de movimento. Adentramos agora no ritmo. O ritmo, então, nós vamos ter uma aula de música? Não vamos ter uma aula de música. Mas é importante você saber esses conceitos pelo fato de você transmitir ao aluno um conhecimento verídico, um conhecimento concreto, um conhecimento em que a criança e que o indivíduo ele vai absorver aquilo e possivelmente ele vai se inspirar, ele vai querer conhecer, se aprofundar no assunto. Então, o ritmo ele faz parte da música, o ritmo ele faz parte do movimento. Então, é nítido
é nítido a questão do estudo do ritmo, do estudo das músicas, qual música é adequada, o tempo, a intensidade. Então é importante você identificar o ritmo, tanto na música quanto no movimento. Então o ritmo é uma estrutura que se repete ciclicamente. O que isso significa? Como assim? Então, ele repete ciclicamente. Ele repete continuamente. Então, a estrutura que se repete ciclicamente. Então, vamos colocar aqui o movimento. O movimento, na dança, na expressão, ou até na relação vegetativa, né, que é a necessidade de se mover, eu estou fazendo um movimento cíclico. Eu estou um movimento que se repete continuamente. Então, eu estou aqui na musculação, estou fazendo o meu movimento cíclico. Por necessidade de se movimentar, porque eu preciso fazer isso. Agora, se eu estou no momento de relaxar, na atividade rítmica, eu vou estar numa atividade, num movimento relação. Então, um movimento que se repete ciclicamente. Então, eu vou fazer uma dança com o mesmo movimento. Estou me expressando. Sem música, mas eu estou dando um exemplo para vocês de como é um movimento cíclico. Certo? Então, é uma estrutura que se repete ciclicamente. Então, o ritmo, ele é uma combinação de linguagem, combinação de música e movimento. Então, esses três elementos trazem experiências corporais ao indivíduo. A linguagem no intuito de expressão corporal, no intuito de expressão facial, a música como forma de criatividade e o movimento como forma de competências sociais, como movimentar-se, questões corporais, grupos musculares complexos. Então, o ritmo tem essas três combinações: a linguagem, a música e o movimento. Princípio básico do ritmo. O princípio básico do ritmo é transmitir um objetivo. Então, eu coloquei aqui os princípios básicos que são variados. Por exemplo, os princípios básicos do ritmo, dependendo de como você está aplicando a sua aula, ele vai ter o intuito de educação ou vai ter um intuito artístico. O princípio, você que vai identificar. Identifique qual lado é o mais favorável naquele momento. Então, dentro desse ritmo, dos princípios do ritmo, temos esses princípios básicos, que é o equilíbrio entre os binômios. Como assim equilíbrio entre os binômios? Binômios são a caracterização da música, são as métricas. Então, os binômios fazem parte dessa questão de ativo e repouso. Então, é um equilíbrio. Outro exemplo, som, silêncio. Outro exemplo, sono, acordado. Então o princípio básico do ritmo tem essas determinações, né, esse equilíbrio entre os binômios. Então, indo para o lado artístico, eu vou colocar uma música para criança, eu tenho que saber colocar aquela música ou saber cantar, não ser cantora, né, gente? Mas saber cantar aquela música e equilibrar o silêncio com o som.
Então, em um determinado momento, teremos som. Em outro determinado momento, teremos silêncio. Então, é um equilíbrio. Um exemplo para o lado educativo. Eu posso estar colocando como na vida diária da criança, um exemplo da vida diária da criança, o sono e o acordado. Então, na vida diária da criança, ela precisa estar dormindo e em outro momento ela precisa estar acordada. Então, eu posso estar explicando para ela essa questão de eu preciso dormir, eu preciso ficar acordado. Qual a importância do dormir em relação ao acordado? Temos esses dois binômios, esse equilíbrio dos binômios entre dormir, o sono, e o acordado. Então, o princípio básico do ritmo é esse equilíbrio entre os binômios. Então, eu não posso colocar uma música, digamos, um metal, uma música super, ultra, mega agitada, que as crianças vão ficar, meu Deus, o que é isso? E eles vão se agitar e você não tem um equilíbrio entre essa música, a música toda só assim. Então você vai ter uma aula produtiva? Não vai, porque a música vai interferir na agitação da criança. Se ela vai conseguir fazer aquele movimento, ela pode até fazer, mas ela vai ficar super agitada ou ela vai ficar super estressada. Então precisa ter esse equilíbrio para que o desempenho da aula seja funcional, tenha um desempenho favorável para sua aula. Então você coloque esse equilíbrio entre uma atividade e outra. Você pode colocar uma música, uma música diferente no caso. Então não coloque a mesma brincadeira, uma brincadeira cantada, que tá todo mundo em círculo, você coloca a mesma música para todas as brincadeiras, só muda uma frase. As crianças ou elas vão ficar muito agitadas ou elas vão ficar muito estressadas, elas não vão querer realizar a atividade. E esse não é o intuito da nossa aula. Esse não é o princípio básico do ritmo. Então você transmita equilíbrio entre essas questões de colocar música, então música e silêncio. Transmita esse equilíbrio durante a aula. Temos os ritmos em questão de interno, o último tópico, interno, externo e cósmico. Como assim, né? Interno, externo e cósmico. Então, esses fatores, eles têm essa influência no ritmo. Então, o interno é um ritmo biológico, é o ciclo biológico. Então, o ritmo interno é o ritmo biológico. Então, dentro do nosso sistema corporal, temos esse ciclo biológico. E nosso corpo, ele possui ritmo, né? Ritmo cardíaco, ritmo respiratório, ele possui um ritmo sanguíneo. Então, o nosso corpo em si, ele transmite essa questão do ritmo. Se o meu coração, ele diminuir o ritmo ou aumentar o ritmo, isso vai transmitir o quê? Isso vai desfavorecer o quê dentro do meu corpo, dentro do meu sistema? Então, o ritmo é importante nessa questão biológica, mas também na questão de como eu vou estar aplicando a minha aula. Eu estou falando isso em questões de ciclo biológico porque essa questão de você estar nessa questão de você estar presente na aula e mostrar que dentro de nós possui um ritmo, possui um equilíbrio,
não um paradigma, não uma barreira, mas sim possuem uma transparência, e que se não houver esse ritmo, não houver esse equilíbrio, o nosso sistema pode vir a falhar. Eu posso estar transmitindo esse conceito para o aluno, que nós precisamos do ritmo para sobreviver. Nós precisamos do ritmo para poder falar, para poder respirar, ter um equilíbrio entre eu comer e falar ao mesmo tempo. Então, eu posso estar transmitindo às crianças menores essa questão de ritmo. Dentro de mim possui um coração que está batendo. Ele não pode bater fora do compasso, porque isso pode me prejudicar. Então, esse interno é essa questão biológica de o corpo estar em um ritmo. E na questão externa, o que isso significa? Na questão externa é um sentido cultural. Dentro de cada comunidade, cada região, temos uma determinada cultura, um determinado jeito de identificar as coisas, determinado jeito de lidar com situações adversas. Então, é uma cultura diferente da outra. Uma cultura que se destaca e uma cultura que também se destaca, mas por outros aspectos. Então, essa questão do interno é essa coisa de cultura. Então, em uma determinada região, a música ela se faz presente de uma maneira. Então, vamos colocar aqui o Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos a cultura do sertanejo, nós temos a cultura do funk, do pagode, nós temos essa cultura musical, essa questão musical, axé. Então, nós temos essa questão cultural de música. Em outros lugares não existe axé, então talvez o axé seja só aqui no Brasil, ou não exista o funk, ou talvez exista o funk de uma maneira completamente diferente. Então, a questão externa é nesse intuito de uma cultura transparecer aquele conteúdo de uma maneira diferente ou de uma maneira semelhante. E o cósmico vai para o lado do ritmo, para o lado da questão de vida. Essa questão de ritmo cósmico, significa a questão do ritmo da vida, o ritmo de vida. Como que um indivíduo ele leva aquela vida, que ritmo que ele está impulsionando para que aquilo aconteça. Então, cada pessoa tem um ritmo diferente, um sistema imunológico diferente, uma maneira de falar diferente, uma maneira de caminhar diferente. Então, essa questão de ritmo é algo que é mais pessoal, que é mais de vida, como aquela pessoa está levando a sua vida, que ritmo é aquela pessoa, e que ideia aquela pessoa está transmitindo para que aquilo aconteça, para que aquilo venha a se cumprir na vida dela. Então, o ritmo, ele tem esses três sistemas, de interno, externo e cósmico, que eu posso estar passando para a criança, que eu posso estar transmitindo para ela esse entendimento. Então, como eu já havia mencionado, o ritmo, nós precisamos estudar o ritmo por uma questão de necessidade. Nós precisamos identificar o ritmo, a composição de métrica, a composição de intensidade. Então, o ritmo, ele não vai ser estudado profundamente. Nós apenas vamos ter uma experiência, um contato com essa questão de ritmo. Então, o ritmo ele está classificado, né, de intensidade, duração e métrica.
A intensidade é se o ritmo naquele momento está sendo forte ou fraco. Se a batida do meu dedo é forte ou se a batida do meu dedo é fraca. Então a intensidade é nessa questão de a batida do tambor é forte em relação à batida do tamborim que é fraca. Então essa questão de forte e fraco, fraco e forte. Essa é a intensidade no ritmo. Como que a música ela vai se compor, como que a música ela vai ser composta. Temos a duração seria o tempo. O tempo para aquela música. Então, se ela tem 2 minutos, se ela tem 3 minutos, ou se ela tem 10 segundos. Nesses 10 segundos temos batidas de forte e fraco, temos intensidades. Ou nesses 10 segundos tem uma intensidade moderada, tem uma intensidade leve, uma intensidade fraca, apenas com um instrumento musical ou apenas com estralar de dedos. Então, a duração, ela vai identificar o tempo. E a métrica? Como que eu posso estar identificando a métrica? O que é nesse sentido? O que é métrica? Métrica não é a régua não, tá, gente? A métrica, ela é a necessidade do ritmo com o compasso, é a medida. É a necessidade da medida do ritmo no compasso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo de binário. O binário é 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, nessa questão de binário, eu tenho um tempo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Temos o tempo. Agora, temos a intensidade. Consegue identificar a intensidade aqui? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Qual que é o mais forte? Qual que é o mais fraco? O mais forte é o 1. 1, 2. 1, 2. E o 2 é o mais fraco. Então, nessa questão métrica, eu estou identificando a duração e a intensidade. A duração, que é o tempo, e a intensidade, que é o forte e o fraco. Então, nessa questão binário, eu tenho 1, 1, certo? Então, temos a questão do terciário, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, temos a questão da intensidade e a questão do equilíbrio. Então, temos a intensidade 1, forte, 2, equilíbrio, silêncio, 3, forte de novo. Então, vamos lá? 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Sempre nessa questão. Aí vamos para o quartenário, quintenário e assim por diante. Eu só estou dando esses pequenos exemplos como forma de demonstração, que você pode estar aplicando na sua aula, que você pode estar identificando a música que você deseja encontrar. Se você souber essa questão de intensidade, duração e métrica, você vai identificar uma música bem mais rápido, o qual ela vai favorecer a educação dos seus alunos, a educação dos seus clientes. O que ele vai transmitir com essas músicas. Então, a aprendizagem. Como já foi mencionado, o movimento, o ritmo e a organização da vida. Então, sem o movimento e sem o ritmo, não há como organizar a vida, como eu já havia mencionado, com o interno, o ritmo interno. O ritmo interno é o que nos dá direcionamento e que nos favorece a vida, porque sem
o compasso, sem o ritmo correto do coração, da respiração, do sistema circulatório, do sistema, enfim, de todo o nosso sistema, não há como ter vida. Então o ritmo faz parte da vida. E o movimento? O fato de movimentar-se é o que também favorece a vida. Não há como eu ter uma vida saudável sem ter o movimento. O ser humano foi criado com esse mecanismo. Quem já observou na biomecânica, nosso corpo foi criado, né? Foi algo com a intenção de realizar. Então, o ombro, ele tem a intenção de realizar esse movimento. Ele tem a intenção de fazer esse movimento. Ele foi criado, ele foi produzido para isso. Agora, se ele não pudesse fazer esse movimento, eu não iria realizar ele. Não ia ter como eu movimentar, eu ia ter nem esse movimento eu poderia fazer, né? Porque é um movimento de rotação aqui. Então eu ia ficar só com o braço assim. Se não houvesse esse movimento e eu quisesse realizar, eu poderia estar deslocando, quebrando, ocasionando uma fratura. Então, o corpo humano, ele foi direcionado para aquele movimento, ele foi feito para aquele movimento. Então, o movimento e o ritmo, eles organizam a vida, eles que impulsionam a vida. Organizam a vida, impulsionam a vida. Então, é essa questão que você tem que transmitir ao aluno, que o movimento e o ritmo não é uma coisa supérflua, não é algo inventado pelo homem, que não vai fazer sentido nenhum a não ser na música. Nada disso. O ritmo e o movimento fazem parte do nosso sistema, do nosso corpo em si. É ele que nos direciona, é ele que nos movimenta, é ele que nos dá o poder de fazer as atividades. Então, é importante você explicar isso ao aluno. Eu tenho certeza que ele vai observar essa questão com outra visão, com outros olhares. Essa questão de transmitir ao aluno, né, que eu vou estar naquele momento, numa roda de conversa, eu vou estar proporcionando ao aluno, transmita esse conhecimento de que o corpo, que o ser humano, ele está em pé, ele está aqui fazendo suas atividades por conta de um impulso chamado ritmo e de um impulso chamado movimento, que sem ele nós não poderíamos estar aqui. Sem ele não teríamos esse contato, essa questão evolucionária do homem. Então, transmita ao aluno esse conceito de aprendizagem. Adentramos a prática. Mas já, prática. Eu coloquei aqui 2 brincadeiras. Uma eu posso estar aplicando, as 2, na verdade, eu posso estar aplicando para a educação infantil, para a escola, e uma eu posso estar aplicando na adolescência, na pré-adolescência. Então, o rabo da serpente. O rabo da serpente é uma música, essas 2 aqui são uma música, que nós vamos estar em círculo. Eu aplicava essa brincadeira quando estava quase no final da aula e eu gostaria de fazer uma fila. Então as crianças no infantil, elas estavam super agitadas. Então isso também pode trazer um volta à calma, tá? Então as crianças estavam super agitadas e essa brincadeira eu colocava todas as crianças sentadas do jeitinho que elas quiserem, se era grupo, se era no círculo. Saiu do banheiro, saiu do bebedouro, senta. E nesse momento eu cantava uma música.
Essa é a história da serpente que desceu o morro para procurar um pedaço do seu rabo. Você aponta para a criança que é o pedaço do seu rabo. Aí a criança vai passar por debaixo da sua perna e vai segurar aqui na tua cintura. E você com aquele colega, né, com aquele teu aluno, vão estar caminhando e vão cantar a mesma canção. Essa é a história da serpente que desceu o morro para procurar um pedaço do seu rabo. Você aponta para outra criança. Essa criança vai ter que passar por debaixo da minha perna e por debaixo da perna do meu segundo aluno, do meu primeiro aluno, perdão. E vai segurar na cintura do colega. E eu vou cantando essa canção junto com as duas crianças que estão aqui e vou apontando. Apontei, aquele colega vem e entra e passa por debaixo de todos os colegas e segura na cintura do amigo, no ombro, onde você preferir. E vai indo até chegar no último. Automaticamente, a criança ela vai cantar, vai ter uma volta calma, ela vai formar a fila sem perceber e quando todos os colegas estiverem na fila, você já vai se direcionando à sala, cantando a canção e vai direcionando a sala, não precisa apontar mais para ninguém, mas vai cantando a canção e vai até a sala, cantando essa canção. Elas voltam menos agitadas, tem esse intuito de atividades rítmicas e você pode estar favorecendo a essa criança uma forma de ludicidade, que a criança ela vai achar super divertido, vai achar super engraçado. Elas até fazem variações da canção. Então, esse rabo da serpente é do infantil. No infantil, até aos 7, 8 anos. Essa brincadeira é bem legal de estar se realizando. Atenção, concentração. Atenção, concentração, aí já é uma atividade que eu posso estar fazendo com o infantil também, mas daí eu vou ter um pouquinho de variação. Mas essa atividade é para os mais velhos, para os adolescentes, pré-adolescente, crianças de 10 anos, que vai estar todo mundo em círculo e nós vamos falar e bater as mãos. O educador ou um conceito da turma, vamos escolher algo da sala, algo que eles conheçam. Então, por exemplo, cores. Atenção, concentração. Rosa. Aí cada colega vai falando uma cor diferente. Perde aquele que repetir a cor. Aí você pode estar variando de dar uma volta no círculo, de dar 2 voltas no círculo. Eu posso estar fazendo de animais. Atenção, concentração. Papagaio. É uma ave, mas né? Cada criança vai falando o seu respectivo animal. Essa criança repetiu, ou ela pode pagar um mico, né? A turma escolhe o que ela vai pagar um mico. Ou ela pode sentar no centro do círculo até outro colega errar. Então, tem essas variações que você pode estar aplicando com esse grupo, com esse público-alvo. Posso estar colocando para as crianças também, infantil? Posso estar colocando para as crianças do infantil, do ensino fundamental 1. Eu posso estar variando essa questão de fala mesmo, não colocando atividade, não colocando falas que as crianças não conhecem. Então, combina antes com as crianças, ó, nós vamos falar sobre o alfabeto. Então, vamos lá, atenção, concentração. A, B, C, as crianças vão falando. Isso ativa o lado da memorização que transmite, que foi transmitido à criança dentro da sala de aula.
pergunte para a professora da turma o que ela está aplicando naquele momento. Ah, professora, eu estou ensinando, ou essa semana eu só estou ensinando formas geométricas. Olha que legal. Cada criança fala uma forma geométrica. Então, possua variações entre um público contra não. Possui variações entre um público-alvo e o outro. Não coloque a mesma atividade, porque elas não vão conseguir se identificar, não vão entender o conceito da atividade. Então, chegamos às nossas referências, ao fim da nossa 6ª aula. Espero que o conteúdo eu espero que o meu conteúdo possa ser transmitido de uma forma clara e objetiva para você e que você possa usá-lo com frequência durante as suas aulas. E eu conto com vocês na minha próxima aula, na minha próxima videoaula. Desde já, o meu muito obrigada. Sim!